galera! No vídeo anterior abordamos os 4 primeiros capítulos do livro On the Origins of Money, de Carl Menger. Neste vídeo, que é a segunda parte, iremos abordar os 4 capítulos que se seguem e findam o livro, fechando o assunto e assentando o terreno para os próximos vídeos que virão sobre a teoria monetária austríaca. É natural nas atividades comerciais o fenômeno da troca. Como já explicamos em alguns de nossos vídeos anteriores, as trocas no mercado obedecem uma espécie de padrão. Para que a troque o que possui por aquilo que demanda, ele deve valorizar mais, ou seja, entender que lhe sirva melhor aquilo que demanda do que aquilo que possui. E isso também deve ocorrer com a pessoa que dispõe do bem que o demanda, para que a troca seja efetuada no mercado. Tendo estatuído isso, podemos entender como que alguns poucos bens surgem como intermediário geral de trocas, a dizer, moeda. Ao observar as vantagens das trocas indiretas e que diferentes bens possuem diferentes graus de vendabilidade, tendo em vista os critérios espaciais e temporais já explorados no vídeo anterior, os homens tendem a agir de forma a trocar seus bens de menor vendabilidade por aqueles que possuem uma maior vendabilidade no mercado. Mesmo que esses bens mais vendáveis não lhe sirvam diretamente, a sua aquisição é ancilar ao deixar mais perto de obter os bens que irão efetivamente satisfazer suas vontades, sendo esse o único motivo de agirem dessa forma. E é isso que a moeda é um atalho econômico que deixa o sujeito mais perto de atingir o seu fim. Dessa forma, todos irão agir de forma a se livrarem dos bens que possuem menor vendabilidade e procurarem obter os que possuem maior. Finalmente, os homens começam a eleição mais democrática que já ocorreu, definir o que é moeda. Com todos os indivíduos, com essa mentalidade, sem um planejador central os impedindo a isso, ou uma assembleia geral com essa pauta, começa a seleção dos bens que virão a ser moeda. Os bens menos vendáveis que não se encaixam satisfatoriamente nos parâmetros de moeda irão sendo deixados de lado, enquanto outros que melhor se valem para esse propósito irão emergir no mercado. Até que um ou alguns poucos bens irão ter o título de intermediário geral de troca, ou seja, irão se tornar moeda. Perceba que é um efeito bola de neve. Começa com poucos indivíduos e, conforme vai aumentando a comercialização desses bens, a seleção ocorre e a rotatividade aumenta. É um processo exponencial, que uma hora ou outra irá deslanchar e atingir o seu resultado final, que é a imersão de um bem específico como moeda. Assim, os bens que duram mais, de estoque estável ou pouco variáveis, que possam ser divisíveis sem alterar a sua substância, que não são perecíveis e que possuem baixo custo de transporte e de estocagem, e dentre outras características, viram moeda, preterindo os demais nessa questão. Eis outra máxima da escola austríaca: a moeda é um bem como qualquer outro. O que o tipifica é o seu caráter como o melhor de todos, como intermediário de troca. Por isso, se observarmos todas as comunidades que evoluíram economicamente, veremos que apenas um ou alguns poucos bens se tornaram moeda, com a finalidade de facilitarem sempre as trocas da melhor forma possível. E com essa eleição descentralizada, e que cada compra e venda significa um voto, os bens ascendem pouco a pouco como moeda. Ter muitos bens como moeda é um infortúnio, visto que há de se ficar especificando as taxas de câmbio e as moedas flutuam muito entre si, fazendo com que algumas se sobrevalorizem, diminuindo o poder de compra das subvalorizadas. É inegável que com esse advento, os bens que estão se tornando moeda possuem uma vendabilidade muito superior a qualquer outro bem. Conforme são mais adotados, irão subir mais na escala de vendabilidade em relação aos demais bens. Isso se dá porque antes, numa economia de troca direta, nós lidamos com a incerteza da satisfação das nossas necessidades imediatas e imediatas, conforme a vendabilidade do bem que trazemos para o mercado. Assim, todo indivíduo que traga seus bens menos vendáveis para o mercado irá tentar trocá-lo por um bem mais vendável, ou seja, a moeda em ascensão. Todos querem diminuir o máximo possível das desvantagens econômicas que possuem em razão de seus bens mais ou menos vendáveis, podendo adquirir unidades daquilo que possuem por um preço econômico ideal. E a moeda é o epicentro desse equilíbrio. Por exemplo, se antes A possuísse trigo e B uma vaca, e B achasse que não era viável trocar a sua vaca por uma saca de trigo, não haveria troca. Agora, com o intermédio, A pode trocar certa quantia de ouro, quantia esta regulada pelo mercado, pela vaquinha de B, e ambos sairão
igualmente satisfeitos. E é esse o processo que diferencia os bens que se tornam moeda no mercado dos que não se tornam. A ânsia dos indivíduos de eliminarem o máximo possível de desvantagens que seus bens lhe incutiam inicialmente, com o intento de adquirir no mercado com preços econômicos. A razão pela qual os metais preciosos se tornam dinheiro é porque eles possuem uma vendabilidade muito superior a qualquer outro bem. Também porque eles são especialmente qualificados para as funções concomitantes e subsidiárias do dinheiro. Se observarmos cada uma das limitações de vendabilidade, tanto espaciais como temporais, o ouro se sai muito bem. Possui uma quantidade escassa, o que lhe confere uma grande estabilidade no poder de compra e pouca suscetibilidade a inflações e grandes flutuações. Não é perecível e tem pouco custo de transporte e de armazenamento. Apesar de sua escassez, está distribuído amplamente ao redor do globo, em contraste com a platina, que também já foi usada como moeda de troca na Rússia. Porém, a sua constância ao redor do globo se tornou inviável para sua adoção, visto que a descoberta das minas e o comércio pautado no ouro a tornou extremamente flutuante e instável. Os metais preciosos passaram por um processo democrático de eleição que atende da melhor forma às demandas do mercado. E essa é a resposta pelo qual ocorreu esse fenômeno em diversos países de diferentes continentes, sem um órgão estatal e seus decretos. O dinheiro não foi criado por lei, por algum órgão estatal ou por algum mandado de um governo. O dinheiro surge da ordem espontânea do mercado. O governo apenas o tomou para si, estampou a face dos soberanos, determinou seu peso e seu tamanho, monopolizou sua cunhagem, dentre outras medidas centralizadoras. Menger, no último capítulo de seu livro, conclui que o Estado e suas legislações arbitrárias são incapazes de criar uma moeda legítima. O máximo que ele poderia fazer seria aperfeiçoar as já instas e estabelecidas características do dinheiro. Os indivíduos são os verdadeiros autores desse grande fenômeno histórico, sem autoridade central e seus decretos. Apenas a ordem espontânea, partindo das condutas consuetudinárias dos homens. O que os governos chamam hoje de dinheiro, um pedaço de papel com tinta sem lastro, não passa de uma extorsão generalizada. Primeiro, o Estado tomou para si o monopólio do dinheiro, com o pretexto de torná-lo mais estável e confiável. Depois disso, relativizou ou eliminou o lastro que as notas possuíam nos metais preciosos que estavam em sua posse. Depois, determinou o curso forçado, que é a obrigatoriedade da aceitação dessa moeda eivada nas operações econômicas. Assim, hoje, somos obrigados a usar uma moeda que defaz o nosso poder de compra, e essa obrigatoriedade já é mais do que convincente de que essa moeda não é genuína. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acessar a descrição, de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Se quiserem deixar sugestões, são muito bem-vindas e muito obrigada!